Gravação iniciada. Iniciei. Então são 11 horas da manhã, estamos retornando ao intervalo da sessão da manhã dessa terça-feira. Próximo item da pauta é o item 16. Relatora, doutora Vanessa, recorrente Fazenda, recorrida GS Selma. Esse foi retirado de pauta por solicitação do patrono / contribuinte. Item 17, doutora Tatiana, recorrente Continental Brasil, indústria automotiva, recorrida Fazenda. Com a palavra, relatora. Desculpa, Dr. Rodrigo. Só um momentinho. O processo está na pasta, tá? Deixa eu abrir. Eu já abri, se a senhora quiser que eu feche. Não tem problema não, doutor Jorge. Ok. Deixa eu deixar. Desculpa, aqui meu computador está um pouco lento. Pronto. Trata-se de um recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão 3401005131, que é da primeira turma ordinária da 4ª Câmara da 3ª Sessão, que por unanimidade de votos conheceu parcialmente do recurso voluntário e na parte conhecida deu provimento parcial para afastar a multa aplicada sobre as DIs, que se referem a produtos importados sob o código NCM 8501-1019. Então, consignou a seguinte ementa, né? Vedação de efeito confiscatório, multa de ofício, juntada de documentos após a apresentação da impugnação, preclusão, que a prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, restando precluso o direito de impugnante fazê-lo em outro momento processual. Em relação à revisão aduaneira, que as declarações de importação estão sujeitas ao procedimento de revisão aduaneira, objetivando a verificação da exatidão das informações prestadas pelo importador na declaração. Em relação à declaração inexata, que meras deficiências de qualidade de informação no campo descrição de mercadorias que não impliquem declaração de forma incompleta, inexata ou insuficiente para fins de classificação na declaração de importação não enseja a aplicação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro. E previsto no inciso 1 do artigo 84 da MP 2158. Sujeito passivo interpôs recurso especial em relação à multa de 1%, né? Trouxe que nas DIs em referência não constou se as referidas chapas são dos veículos das posições 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, a uma porque o próprio Código de Cadeia, posição 8708, já diz isso, e a duas porque as referidas mercadorias se aplicam a todos de forma geral, como bem indicado pela TIP. E a 3 porque a descrição das DIs são de clareza solar, indicando que se trata de chapa de fechamento do painel de instrumentos, peça de utilização nos citados veículos. Que o intuito do julgador foi de apontar que a análise de fiscalização não pode ficar restrita ao que consta do campo de descrição da mercadoria, deve-se atentar aos demais elementos indicativos e caracterizadores da descrição das mercadorias, código, modelo do produto e tudo mais. Em despacho foi negado seguimento, o agravo foi interposto e foi acolhido para dar seguimento ao recurso especial relativamente à matéria aplicação da multa de 1%.
sobre o valor aduaneiro da mercadoria. Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda, trazendo, entre outros, que o recurso não deve ser conhecido por ausência de similitude fática e que deve ser negado provimento ao recurso, eis que o contribuinte praticou a conduta prevista no artigo 84. Então, esse é o relatório. Doutora Tatiana, pode ir direto ao voto. Sim. Dependendo-se da análise do recurso especial interposto pelo sujeito passivo... Aí tem senha, aí tá lá, adicionar a senha. Aí eu adiciono essa senha aqui. Isso. Aí não colocou. Gente, desculpa que eu tava resolvendo problema de senha aqui, tá bom? Pode continuar. Tá. O recurso eu entendo que o recurso não deva ser conhecido por não atender os requisitos dispostos no artigo 67. Para melhor elucidar meu direcionamento, eu recordo aqui o acórdão recorrido, né? Que traz que meras deficiências de qualidade de informação no campo da descrição das mercadorias, que não impliquem declaração de forma incompleta, inexata ou insuficiente para fins de classificação fiscal, na declaração de importação não enseja a aplicação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro. Então, no voto, entendeu a decisão objulgada que os produtos classificados nas NCMs tais estariam corretos com informações de suficiência para sua classificação, mas que em relação aos demais produtos compreendidos nas NCMs, 4 NCMs aqui, as informações teriam sido apresentadas de maneira resumida ou genérica. Quanto aos produtos importados sob o código NCM 9032, a descrição se reserva a apontar para um seriado de siglas e abreviaturas, o que dificulta ou mesmo possibilita a classificação fiscal da mercadoria. Quanto aos produtos importados, a descrição é insuficiente, né, e no outro código NCM também não descreve o tratamento dado ao papel, então dificultou, né, ou mesmo possibilitou a classificação fiscal da mercadoria. No acordo indicado como paradigma, o 303.33894, consta da ementa, né, verificada haver ocorrido apenas imprecisa descrição, ao qual não toma inválida a guia de importação, que é coberta a importação, tem descaracterizada a infração prevista no artigo 526, inciso 2 do regulamento aduaneiro. Aí eu trago aqui uma parte do voto, né, que também fundamenta esse direcionamento. Tem um acordo indicado também como paradigma 303.34.312, que fala que não cabimento da imposição da infração administrativa prevista no artigo 5262 do regulamento aduaneiro, que mero equívoco na descrição da mercadoria importada quanto à sua efetiva quantidade, sem qualquer prejuízo com relação à exigência tributária, e ficando comprovado o pagamento de todos esses encargos tributários sobre a totalidade da mercadoria e ainda efetivado o devido registro das duas faturas comerciais com a exata quantidade no campo próprio dos dados complementares da DI, acompanhada da correta nota fiscal da mercadoria importada, sem que tenha havido dolo ou má-fé do contribuinte, é inaplicável a penalidade imputada. Vez que na decisão recorrida houve uma obtenção da multa imputada pela autoridade fiscal para as classificações cuja insuficiência na descrição dificulta ou mesmo impossibilita a classificação fiscal da mercadoria, ou seja, para os de código NCM 9032 de 929, pois a descrição se reserva a apontar um seriado de siglas e abreviaturas, no outro código NCM 8708-2999, a descrição realizada não é possível identificar sequer se o item utilizado em veículos, e no código NCM 4811-6090 não descreve o tratamento dado ao papel. No primeiro acordo indicado como paradigma, vez que foi afastada a multa, pois não houve nexo causal comprovado, e a multa é falta de guia de importação. Tipicidade e penalidade pretendida. Eis que em momento algum se cogitou em falta de emissão da guia de importação documento equivalente, mas sim a desconsideração das LIs apresentadas pelo contribuinte. É diferente do caso tratado no acordo recorrido, que tratou de penalidade e infração totalmente diversa. No segundo acordo indicado como paradigma, além da infração ser diferente da imputada na decisão recorrida, no caso paradigma, diferentemente do aresto recorrido, que não houve descrição
suficiente aos NCMs referendados, o sujeito passivo declarou devidamente a mercadoria, apresentando as faturas comerciais e demais documentos comprobatórios, inclusive as devidas anotações corretas do quantitativo nos dados complementares da DI. Então, vê-se que os fatos, se os fatos fossem os mesmos, ou seja, houvesse descrição suficiente da mercadoria aceitável, a ponto de afastar a multa, o resultado poderia ser o mesmo. E, num caso, no primeiro indicado como paradigma, a multa, a penalidade é diversa. Então, em vista de todo exposto, por ausência de similitude fática e até divergência entre os dispositivos, voto por não conhecer o recurso especial interposto pelo sujeito passivo. Esse é meu voto, presidente. Doutora Andrada. A doutora Tatiana foi bem feliz, de fato, no acordo recorrido, a infração discutida é diferente das infrações discutidas em ambos os paradigmas. Então, acompanhe a relatora, presidente. Doutor Valcir, doutor Luiz Eduardo. Presidente, fui eu quem fez a análise de admissibilidade do recurso especial, que depois foi revertido em sede de agravo. Eu acompanho a relatora totalmente. As questões eram multas diferentes, portanto, situações fáticas incomparáveis. Doutor Valcir. Com a relatora. Doutor Jorge Freire. O relator. Doutor Jorge, pode votar. Acompanhe a relatora, presidente. Doutora Vanessa. Sou eu. Érica. Doutora Érica. Com a relatora. A gente tem que mudar o mapa mental aqui, que está cada um num lado. Doutora Vanessa. Eu acompanho a relatora também. Você também acompanha a relatora. Então, o recurso foi não conhecido por unanimidade de votos. Item 18. Recorrente Collor Minas. Mineração. Recorrida Fazenda. Relator, doutor Jorge Olmiro Lopes Freire. Posso começar, presidente? Está na pasta. Com a palavra o relator, doutor Jorge. Ok, está na pasta, presidente, colegas. Então, trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte, admitido pelo despacho tal, contra o acordo tal, que recebeu o seguinte emenda: falta de licenciamento, classificação fiscal errônea, penalidade. A licença de importação veio a substituir a guia de importação com a implementação do Siscomex, bem por isso aplica-se a penalidade administrativa nos casos de classificação fiscal errônea, como no caso dos autos, notadamente porque a recorrente também descreveu a mercadoria de forma que dificultava a correta classificação fiscal. Insurge-se o contribuinte exclusivamente contra a aplicação da multa de 30% do valor aduaneiro por falta de licença de importação, das importações ao abrigo das arroladas, DIs no auto de fração. Em suma, ao fazer leitura da norma penal tributária, entende que a norma refere-se à ausência de licença de importação ou documento equivalente, o que não se aplicaria ao caso, pois a verba, aspas, em todos os seus processos de importação, a licença de importação se fazia regularmente presente. Acresce que tanto para a classificação adotada pela empresa na importação, como o novo NCM reclassificado pelo fisco, aspas, os procedimentos burocráticos para a concretização da importação são exatamente os mesmos, não se subtraindo da administração, quer numa, quer noutra, o poder de realizar sua regular tarefa fiscalizatória, fecha aspas. Pede ao fim o provimento de recurso para que seja afastada a aplicação da multa do controle administrativo das importações. Em suma, alega que importou as mercadorias ao abrigo de licença de importação, a qual pontua foi pedida previamente a importação, com a classificação fiscal que entendia correta. Doutor Jorge, sim, tem uma questão de ordem aí, talvez
talvez evite o restante da leitura. Estava esperando até encerrar o relatório para passar a palavra agora. Mas assim, pode ser que evite a leitura do relatório, né? Esse é um daqueles casos que eu falei. Eu abri o auto de infração aqui, o valor do crédito tributário apurado, incluindo imposto, juros de mora, multa proporcional, multa de controle administrativo, multa proporcional ao valor aduaneiro, valor do crédito tributário apurado, R$1.047.000. O doutor Rodrigo não estava aí na hora que eu falei, mas assim, o valor originário que consta do e-processo é inferior a R$1 milhão. Mas o valor lançado, essa aqui é a discussão, é superior a R$1 milhão. No caso aqui é bem pequena a diferença, mas é superior, R$1.047.000. Com razão, doutor Andrade, chamar a atenção, é ótimo, mas a única questão é que eu peguei conforme a orientação para a gente buscar no processo, né? Perfeito, eu também fiz isso. Só depois, eu também fiz isso, doutor Jorge, só que depois que eu descobri um caso, eu comecei a olhar os outros. Entendeu? De fato, o valor originário do processo é inferior a R$1 milhão. Isso. O que está no controle do processo. Que foi aquele e-mail que nós recebemos para verificar no e-processo. Olhar exatamente lá. Se vocês quiserem continuar sem olhar o auto... Não, eu concordo, acho que é prudente. Doutor Luiz, pediu a palavra. Presidente, no intervalo estávamos conversando sobre isso. Doutor Jorge cumpriu os procedimentos necessários, mas para fins de evitarmos a alegação de nulidade e, portanto, duplicação de esforços, seria prudente, presidente, é uma sugestão, que nós retirássemos de pauta. A decisão é clara do senhor, então, se o relator também não se opusesse, seria razoável para evitar a nulidade. Só coloco para o colegiado essa consideração. Mas só confirmo, doutor Jorge. Não me oponho, eu acho que é prudente, por prudência, com certeza, presidente. Porque não vai ter prejuízo para ninguém, esse processo vai voltar à pauta, então não me oponho. Acho que por prudência é melhor. Vai voltar à pauta, pela portaria está bem flexibilizada essa parte retirada de pauta. Então, o item 19 foi... 19 não, o item 20... Não foi o 20, esse. Foi o item mesmo, doutor Jorge? Perdi aqui, né? 18. Com Lormina. Item 18 foi retirado de pauta pelo valor ser acima de R$1 milhão, de acordo com a portaria CARF, que trata das sessões virtuais. Então, vamos passar à frente. Item 19, recorrente Fazenda recorrida Down, Brasil, retirado de pauta por solicitação da PGFN. Doutor Jorge, item 20, recorrente Fazenda recorrida Administração de Esportes Paranaguá, retirado de pauta por solicitação da PGFN. Doutor Jorge, item 21. Presidente, como é que ficou? Qual a causa da retirada da pauta do meu processo, para anotar aqui no meu controle? Retirada de pauta? Pelo valor estar acima do regulamentado na portaria CARF, que trata das sessões virtuais. Obrigado. Obrigado, presidente. Item 20? Item 20. Já falei que foi retirado de pauta, 21 também já... Não, vamos voltar. Item 19, recorrente Fazenda, recorrido DAO, retirado de pauta por solicitação da PGFN. O item 20, estou repetindo aqui, recorrente à Fazenda, recorrida Administração dos Portos de Paranaguá, retirado de pauta por solicitação da PGFN. O último que eu apregoei foi o item 21, recorrente Rodrimar Transportes e Armazéns Gerais em recuperação judicial, recorrida Fazenda Nacional. Esse processo é um pedido de sustentação oral. Ok. Está na pasta. Então, se eu puder fazer a leitura do relatório, eu vou passar a sustentação oral, aí depois a gente passa ao voto. Posso ler, presidente? Sim, com a palavra, relator.
Trata-se de recurso especial do contribuinte admitido parcialmente em sede de agravo apenas em relação à matéria, aspas, não incidência de tributos nas hipóteses de aplicação da pena de perdimento de mercadorias, fecha aspas. Insurge contra o acordo número tal, de 28 de 8 de 2018, o qual foi assim emendado. O extravio de mercadorias importadas constitui fato gerador do imposto de importação e das contribuições para o PIS e COFINS de importação. Não tendo sido demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, o depositário responde pelos tributos aduaneiros devidos, em relação às mercadorias que se encontravam sob sua guarda. Aplicável multa tal. Em relação à matéria admitida, alega a recorrente, em síntese, que a mercadoria teria sido objeto de pena de perdimento pela alfândega do Porto de Santos. Partindo dessa premissa, entende que não pode haver simultânea cobrança de tributos e aplicação da pena de perdimento das mesmas. Acosta sobre o tema o paradigma número tal, de data tal. Enquanto razões, pugna a Procuradoria pelo improvimento do recurso ao relatório, presidente. Feita a leitura do relatório, vamos agora passar à sustentação oral. Senhor presidente, senhores relatores e demais conselheiros, senhor procurador da Fazenda Nacional. O recurso especial interposto junto a essa egrégia Câmara foi admitido em sede de agravo para apreciação da questão relacionada com a legalidade da cobrança de tributos, penalidades de multas, nas hipóteses em que houve aplicação da pena de perdimento de mercadorias importadas. Com a devida vênia, na questão discutida nos autos, a cobrança de tributos e multas carece de total respaldo legal, na medida em que, por ocasião do registro da declaração de importação de folhas 39 e 43, houve o integral recolhimento dos tributos em conformidade com a totalidade da carga importada ao amparo da fatura comercial PAC list de folhas 47 e 48. Sobrevém, então, o auto de infração de que se trata, que resultou o auto de infração de perdimento, de apreensão de perdimento das mercadorias, de folhas 344 e 346, que resultou na aplicação da pena de perdimento das mercadorias importadas do exterior, em face da prática da infração tipificada como interposição fraudulenta de terceiros em operações de comércio exterior, bem como na declaração da inaptidão do CNPJ da empresa importadora. Em seguida, as mercadorias objeto da aplicação de pena de perdimento foram incluídas em leilão público e arrematadas por terceiros. Dessa forma, a exigência do recolhimento de tributos, penalidades de multas de que trata a notificação de lançamento em referência carece de total respaldo legal, na medida em que não pode ser aplicada dupla penalidade, ou seja, perdimento de bens e exigência de tributos, conforme previsão no Decreto-Lei 3766, combinado com o artigo 71 do atual regulamento aduaneiro, bem como no entendimento há muito já afirmado pela jurisprudência predominante no egrégio Tribunal de Justiça e no próprio CARF, Câmara Superior. Então, por todo exposto, reitera essa Câmara, seja o recurso especial provido, cancelando-se via de consequência a exigência do recolhimento do crédito tributário de que trata o processo administrativo em tela. Obrigada. Posso pro voto, presidente? Feita a sustentação oral, vou retirar aqui a sustentação, peraí. A sustentação oral durou 2 minutos e 23 segundos, bem célere. Então, com a palavra, o relator para proferir o voto, doutor Jorge. Está na pasta, colegas. Começo pela análise do conhecimento. Inicialmente, por meio do despacho em exame de admissibilidade de florestais, foi negado seguimento ao recurso especial. No que pertine à questão da não incidência de tributos nas hipóteses de aplicação da pena de perdimento de mercadorias importadas, assim entendeu a autoridade prolatora do exame exordial.
Do confronto das decisões não se verifica o dissídio jurisprudencial apontado, haja vista que não há similitude fática. Enquanto o acordo recorrido analisa uma exigência formalizada por notificação de lançamento decorrente de extravio de mercadoria, cuja responsabilidade foi imputada ao depositário, cujos fatos estão descritos na auto-infração de folhas, e não há a situação de pena de perdimento aplicada à recorrente, o acordo no paradigma analisa a exigência dos tributos do comércio exterior em decorrência de reclassificação das mercadorias, tendo sido apurada em diligência pelo CARF que as mercadorias de fato foram objeto da pena de perdimento, decidindo assim o colegiado que a manutenção da autuação implicaria imposição de duplo ônus à recorrente, pois, além da perda da mercadoria, ela também arcaria com a responsabilidade pelo pagamento do crédito tributário lançado. A mim resta claro que não há similitude fática em relação ao recorrido e o paragonado. Só feito o despacho em agravo sobre a mesma matéria, averbou, aspas, ainda que o relator não tenha enfrentado expressamente as preliminares, entre as quais estava a afirmação de que o perdimento se dera no âmbito de outro processo e contra outro autuado, não se pode deixar de reconhecer a divergência. Em tese, para o colegiado é possível a dupla imposição, ao passo que para o paradigma não, ainda que nesse só se tenha tratado de II e IPI, já que à época não existiam as contribuições. Digo eu, de Sartre, se perdimento houve, não se tem nos autos qualquer comprovação, a não ser a articulação nas peças recursais, mas sem qualquer comprovação documental. E mesmo assim, como averbado pela hora recorrente, o sujeito passivo teria sido a empresa importadora, Mercocenter. Além do mais, como bem colocado no despacho que inicialmente negou segmento ao especial, se perdimento houve foi contra a importadora, ou seja, terceiro que não autuada na condição de responsável por ser fiel ao depositário da mercadoria extraviada. E, mesmo assim, em condições díspares, sem similaridade com o caso dos autos. Por hipótese, não vejo como poderia ter havido perdimento se a mercadoria foi submetida a trânsito aduaneiro até o recinto alfandegado, então administrado pelo recorrente, não havendo ressalva no curso daquele que sugerisse o extravio da mercadoria durante seu transporte. O lançamento decorreu de vistoria já no recinto alfandegado. Ademais, no recorrido não há qualquer menção à alegada pena de perdimento acumulada com a tributação. Tampouco sobre essa hipotética omissão a recorrente opôs embargos para precaucionar a matéria. E o manual de exame de admissibilidade do recurso especial é assaz claro quanto ao precaucionamento. Ver-se 22.1 precaucionamento. No caso de recurso especial interposto pelo sujeito passivo, a matéria tem de ser pré-questionada, ou seja, no acórdão recorrido tem de haver manifestação expressa sobre ela. Caso isso não ocorra, deve ser negado seguimento do recurso no que tange ao tema não pré-questionado. Em resumo, quer por falta de similitude fática, quer por falta de precaucionamento, o especial não pode ser conhecido. Em face do exposto, não conheço do especial do contribuinte, presidente. Caso conhecido, eu nego o provimento. Já que houve não conhecimento, primeiro vamos votar o conhecimento. Doutor Andrada. Com o relator, presidente, sem ressalvas. Doutora Tatiana. Com o relator. Doutor Luiz Eduardo. Com o relator, presidente. Doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge, relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Com o relator. Também estou votando com o relator. Então, o recurso do item 21 foi não conhecido por unanimidade de votos. Item 22, doutora Tatiana. Recorrente Wilson Santos, Agência Marítima. Recorrida Fazenda. Esse também terá sustentação oral. Então, a doutora Tatiana fará a leitura do relatório, depois passaremos a sustentação oral, depois continuaremos com debates e voto. Perfeito, presidente. Só um momentinho. Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra o último acórdão proferido pelo colegiado qual seja, acórdão 3301-006-045 da primeira turma ordinária da terceira Câmara da terceira sessão.
Para elucidar um pouco a ordem cronológica envolvendo os autos desse processo, importante trazer que, à época, a Fazenda Nacional havia interposto recurso especial contra o acórdão 3801.003.263, que tinha dado por unanimidade de votos provimento ao recurso voluntário, tá? Aplicando a denúncia espontânea. A Fazenda Nacional interpôs recurso especial contra o referido acordo, requerendo a reforma do acordo recorrido. Em despacho, tinha sido dado seguimento ao recurso especial contra razões haviam sido apresentadas pelo sujeito passivo. A terceira turma da Câmara Superior apreciou o recurso e, em acordo 9303.003.802, por maioria de votos, conheceu o recurso especial e, no mérito pelo voto de qualidade, deu provimento parcial ao recurso especial, para considerar inaplicável ao caso a denúncia espontânea, devendo o processo retornar à instância quo para apreciação das demais questões trazidas no recurso voluntário e que não foram objeto de deliberação por aquele colegiado. Então, a terceira turma consignou, então, o retorno na emenda, o retorno, né, ao colegiado da CO. Retornando os autos do processo à instância CO, a primeira turma ordinária da terceira Câmara da terceira sessão, né, resolveu, por unanimidade de votos, em converter o processo em diligência para que o presente processo seja encaminhado à unidade de origem, e essa emita relatório contendo as informações acerca da modalidade de despacho em confronto com as respectivas datas de embarque, de registro da declaração de prestação das informações pertinentes. Então, após a emissão do relatório, o colegiado apreciou, né, emitindo o acórdão 3301.006.045 com a seguinte ementa, que a Agência de Navegação Marítima representante no país de transportador estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente obrigada a fornecer à aduana nacional. Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs recurso especial contra o referido acordo. Ele argumenta que, sem base legal, não pode a Receita impor a recorrente à agência marítima a pretendida multa, consubstanciada no artigo 107, foi negado o segmento de recurso especial do sujeito passivo, foi agravado, né, esse despacho, e em despacho de agravo foi acolhido, sendo dado seguimento ao recurso especial, quanto à matéria ilegitimidade da agência marítima para figurar no polo passivo da obrigação acessória. Contra-razões foram apresentadas pela Fazenda, que o argumento sujeito passivo não deve prosperar, já vista ser ela responsável solidária, motivo pelo qual deve rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva. Esse é o relatório, presidente. Perfeito, doutora Tatiana. Vamos passar agora à sustentação oral. A todos, cumprimento todos os membros dessa Igreja Câmara Superior de Recursos Fiscais, na pessoa da eminente relatora, doutora Tatiana Midori Nigiyama, e venho a vossas senhorias com uma sensação muito boa, com uma grande satisfação pelo fato de o pano de fundo do recurso especial que será julgado por vossas senhorias ser finalmente analisado no âmbito dessa Egrégia Câmara Superior. Durante muitos anos, sabe-se muito bem, essa matéria vem tomando aí os corredores do CARF. Não é de hoje que se observa essa discussão praticamente sem fim, envolvendo, de um lado, a Receita Federal do Brasil, em especial o seu sistema, né, Siscomex, e, de outro lado, as agências marítimas sofrendo uma verdadeira covardia em função de incontáveis, quase que infinitos autos de infração que são a toda hora lavrados automaticamente pelo Siscomex. O caso dos autos, juntamente com outros, inclusive, que serão julgados por vossas senhorias hoje, não são diferentes. Versam exatamente sobre essas multas geradas por prestações que são
por informações que são prestadas a destempo no Siscomex, não por culpa ou por dolo das agências marítimas, mas simplesmente porque seu cliente, o transportador internacional, muitas vezes não as fornece. E no caso específico desse recurso, senhores conselheiros, vale observar, inclusive, que a matéria foi muito bem delineada no voto condutor do acórdão recorrido, quando, então, a eminente relatora destaca, num primeiro momento, que ela, fazendo referência, inclusive, né, à relevância das informações, ela destaca que outra situação é a prestação de informação sobre o embarque das mercadorias exportadas, que cabe ao transportador, agente de carga ou qualquer pessoa que, em nome do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos. A prestação dessa informação serve para o fisco conhecer e controlar o fluxo internacional de mercadorias, gerenciar esses dados e verificar eventuais desvios, descaminhos e contrabandos. E mais adiante, ela diz o seguinte, fazendo referência inclusive à legislação que dá suporte, ou, enfim, no entender dela, deu efetivo suporte para a autuação. Ela destaca o parágrafo 1º do artigo 37 do Decreto-Lei 3766 e, por sua vez, aí sim, o efetivo fundamento, o efetivo supedâneo legal para a imposição da multa, a linha E do inciso 4 do artigo 107, também do Decreto-Lei 3766. E vejam, senhores, de todo esse contexto que há muitos anos gira em torno aí das agências marítimas e toda essa discussão de multas por descumprimento dos prazos estabelecidos na IN 800 de 2007, enfim, eu não vou aqui rememorar todo o contexto, vossas senhorias já analisaram o relatório também nesse caso, conhecem muito bem outros casos similares, mas o que eu quero dizer é que de todo esse contexto o que se extrai é que existem, de maneira muito restrita, 3 dispositivos na legislação de regência, qual seja o Decreto 3766, que podem eventualmente ter relação com as autuações e, consequentemente, com a propalada covardia que já disse aqui vem sendo cometida contra as agências marítimas. O primeiro deles é o artigo 32 do Decreto 3766, que, enfim, ele dá a entender que, em relação ao imposto de importação devido nos termos do Decreto 3766, o representante legal no Brasil do transportador estrangeiro teria uma responsabilidade solidária. Esse é o primeiro dispositivo. Não estamos aqui, vale muito frisar, tratando de imposto. Isso, inclusive, sequer é aventado no acórdão recorrido. Como eu disse, tive cuidado, inclusive, de aqui ler os principais trechos do voto condutor. Fala-se tão somente em multa e, por sua vez, tão somente do segundo dispositivo do Decreto 3766, qual seja o parágrafo 1º do artigo 37. Esse, sim, merece muita atenção. Por quê? O artigo 37, no seu parágrafo 1º, dispõe que o transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo precedente do exterior ou a ele destinado. E aí sim o que interessa, o parágrafo 1º. O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. Muito bem. Notem, o parágrafo 1º do artigo 37, esse sim o dispositivo que deve ser analisado por vossas senhorias ao julgar o recurso especial
ora submetido à apreciação dessa Câmara, ele trata apenas no que interessa à nossa discussão do agente de carga. Nada diz a respeito do agente marítimo. Muito bem. Mais adiante, o terceiro dispositivo, fechando aí os 3 dispositivos que são importantes para o deslinde da controvérsia posta nesses autos, é o artigo 107, inciso 4, a linha E, do decreto 3766, que diz: aplicam-se ainda as seguintes multas. A multa de R$5.000, a linha E, por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada ou sobre as operações que execute na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada a empresa de transporte internacional, inclusive prestadora de serviço de transporte internacional expresso porta a porta, ou ao agente de carga. Novamente, senhores, nada, absolutamente nada, é dito em relação ao agente marítimo. E o agente marítimo, como se sabe, é importantíssimo que se faça essa diferenciação. O agente de carga, ele não atua representando o transportador internacional, desconsolidando carga, consolidando carga, enfim, como se fizesse efetivamente às vezes o transportador internacional. Ele é um mero mandatário. Ele é definido, inclusive, na IN 800 como a pessoa jurídica nacional que representa a empresa de navegação em um ou mais portos do país. E essa distinção, a distinção entre agente de carga e agente marítimo, ela vem sendo acolhida de maneira sistemática pela jurisprudência, não só aqui desse colendo Tribunal Administrativo, mas também a jurisprudência dos tribunais superiores judiciais, tribunais regionais federais, o próprio STJ. Nós trouxemos, enfim, submetemos aí a vossas senhorias os memoriais desse caso. Nos memoriais destacamos 2 precedentes bastante emblemáticos. Eu aqui vou me ater especificamente ao que dispôs, ao conteúdo, na verdade, do que tratou aqui o ministro Benedito Gonçalves, do STJ, no recurso especial 1.865.208 de São Paulo, no qual houve, de fato, essa diferenciação de maneira muito, muito clara entre o que se entendia por agente marítimo e o que se entendia por agente de carga. O STJ, eu não vou aqui cansá-los lendo o precedente, ele foi nós transcrevemos aí nos memoriais, enfim, não há essa necessidade, mas o fato é que, mais uma vez, porque também no TRF da 3ª região houve o reconhecimento dessa diferenciação entre agente marítimo e agente de carga, o que o STJ fez foi apenas chancelar esse mesmo entendimento e, portanto, senhores, o que se percebe é que ao longo dos anos, essa covardia que desde muito vem sendo imposta às agências marítimas, finalmente ela vem se desfazendo. Essa injustiça, com o passar dos anos, a própria administração vem reconhecendo que não faz sentido, por exemplo, se a agência marítima não presta determinada informação dentro do prazo, mas retifica antes de qualquer procedimento de fiscalização, não faz sentido que as autuações continuem, razão porque foi publicada recentemente, enfim, já não tão recentemente assim, já tem algum tempo, mas foi publicada a solução de consulta COSIT número 2 de 2016, essa questão das retificações foi resolvida, porém, infelizmente, em situações como o caso dos autos, no qual efetivamente a agência marítima se vê impedida de prestar uma informação por falta de dados do transportador, ela continua sendo submetida a esse tipo de penalidade. Mas o que é importante destacar, senhoras e senhores, é que os agentes marítimos são parceiros da Receita. Sem os agentes marítimos, a Receita não consegue exercer o controle aduaneiro com a precisão e com a qualidade que ela precisa. E sempre foi assim. Os agentes sempre atuaram dessa maneira.
E as penalidades, por sua vez, têm que existir, não há a menor dúvida que elas precisam existir para coibir justamente a falta de informação, só que os responsáveis por essas infrações não podem ser os agentes. E aí, se a gente faz uma interpretação da legislação e a gente analisa os dispositivos legais que tratam da imposição dessa multa de maneira muito clara, muito simples, a gente percebe que no parágrafo 1º do artigo 37 fala-se de agente de carga. Na linha E do inciso 4 do artigo 107 fala-se em agente de carga. E agente de carga não pode ser entendido como a mesma coisa que agente marítimo. Com essas considerações, senhoras e senhores, nós estamos confiantes que o recurso especial ele será provido. O recurso paradigma, na verdade o acórdão paradigma, melhor dizendo, ele caminha justamente na linha oposta do acórdão recorrido, ratificando o entendimento que eu aqui expus a vossas senhorias em relação ao que vem acontecendo no judiciário. Portanto, existe de fato entendimento dissonante dentro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e, portanto, esperamos que vossas senhorias, levando em consideração o contexto efetivo que está sendo submetido no bojo do recurso especial, deem provimento a ele para, aí sim, cancelar a autuação e finalmente começar a construir uma jurisprudência dentro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que seja justa e em consonância com o que preconiza a legislação que trata da matéria. Eu agradeço a atenção de vossas senhorias. Essa sustentação oral por gravação é muito ruim. Eu aqui externo também o meu desconforto e desejo para todos muita saúde. Muito obrigado. Encerrada a sustentação oral. Tornamos a palavra à relatora para proferir o voto. Dependendo-se da análise do recurso especial interposto pelo sujeito passivo, eu estou conhecendo, pois atende os requisitos do artigo 67, eu concordo com o exame constante do despacho de agravo, em relação à aplicação da mesma penalidade, ainda que diversos os fatos antecedentes, as turmas julgadoras divergiram sobre a procedência da agência marítima se sujeitar à multa do artigo 107, inciso 4, a linha E do Decreto-Lei 3766. Então, eu estou conhecendo o recurso do sujeito passivo. Em relação ao mérito, eu antecipo o meu entendimento pela concordância do voto recorrido. Esse colegiado já apreciou essa mesma discussão, né? Eu cito o acórdão 9303008393 de minha relatoria, que traz que o agente marítimo, que na condição do representante do transportador estrangeiro, em caso de infração cometida, responderá pela multa sancionadora da referida infração. Eu também trago aqui a ementa consignada no acordo 9303007646 do nobre conselheiro Jorge Freire, que ele também traz esse entendimento no mesmo sentido. Sendo assim, sem delongas, eu entendo que ainda que fosse apenas a representante no país do transportador estrangeiro, também seria responsabilizada solidariamente pelo imposto devido por força do inciso 2, do parágrafo único do artigo 32 do Decreto-Lei 3766, com redação dada pela MP 2158 de 01. Da mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador, desincumbindo-se do cumprimento das obrigações acessórias, que lhe são próprias, é expressa nos termos do inciso 1 do artigo 95 do mesmo diploma legal, já que respondem pela infração conjunto ou isoladamente quem quer que, de qualquer forma, concorra para a sua prática. Então, por essas razões, eu afasto
a legitimidade, né, a questão da legitimidade passiva. Então, estou negando o provimento ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo. A relatora negou o provimento do recurso. Vamos passar à votação. Doutor Andrada. Presidente, como bem disse a relatora, a matéria nós já enfrentamos. É só uma informação que no segundo aí da relatoria do Dr. Jorge, é o mesmo contribuinte que a gente está julgando aqui. E no caso específico do acordo do Dr. Jorge, a doutora Vanessa foi vencida sozinha. Acompanhe a relatora, presidente. Doutor Luiz. Acompanhe a relatora, presidente. Doutor Valcir. Com a relatora. Doutor Jorge Almiro. Com a relatora, presidente. Doutora Érica. Com a relatora. Doutora Vanessa. Presidente, com a devida vênia, vou abrir a divergência novamente, né? Vou ficar vencida. Eu entendo que não se pode, nesse caso, responsabilizar o agente marítimo, né? Que o agente de carga não é o mesmo que o agente marítimo. Inclusive, no próprio STJ, a gente tem decisões que ainda são conflitantes com relação a esse tema, né? Não se definiu bem essa questão. Então, eu mantenho o posicionamento por, não sei, o recurso aqui é do contribuinte? O recurso é do contribuinte. Dar provimento ao recurso do A senhora dá provimento. Isso. Estou acompanhando a relatora. Então, por maioria de votos, negou-se provimento ao recurso interposto pelo sujeito passivo, vencida a conselheira Vanessa, que dava provimento ao recurso. Presidente, se for possível, eu quero apresentar uma declaração de voto também, só para... Doutora Vanessa irá apresentar declaração de voto. Vamos ao próximo item. Temos o item 23, 24, 25 e 26. Presidente, eu só vou dar uma olhada se são iguais, tá? Deixa eu ver. O 23 é Nós temos citação oral para todos eles, então eu vou passar a citação oral para todos. Eu já tinha olhado isso, só para dar adiantado, o 23 é diferente e igual ao 24. O 25 e o 26 é igual a isso que a gente acabou de votar. Tá, A doutora Tatiana, relatora do item 23, também recorrente Wilson Sons, Agência Marítima e Recorrida à Fazenda. Bom, item 23, né? A senhora só pode relatar que eu vou passar a citação oral. Tá, eu vou relatar assim breve relatório. Isso, deixa eu só... Deixa eu só... O item 23 está aí na pasta. A matéria de fundo é legitimidade da agência marítima para figurar no polo passivo da obrigação acessória, vez que não se confunde com o transportador ou agente de carga responsável pelo seu cumprimento, né? Não vou trazer os fatos antecedentes, porque é bem semelhante ao processo anterior. E esse é um relatório, presidente. Obrigado, doutora Tatiana. Vou agora passar a sustentação oral do patrono. A todos. Cumprimento todos os membros dessa Egrégia Câmara Superior de Recursos Fiscais, na pessoa da eminente relatora, doutora Tatiana Midori Migiyama, e venho a vossas senhorias com uma sensação muito boa, com uma grande satisfação pelo fato de o pano de fundo do recurso especial, que será
julgado por Vossas Senhorias ser finalmente analisado no âmbito dessa egrégia Câmara Superior. Durante muitos anos, sabe-se muito bem, essa matéria vem tomando aí os corredores do CARF. Não é de hoje que se observa essa discussão praticamente sem fim, envolvendo, de um lado, a Receita Federal do Brasil, em especial o seu sistema, né, Siscomex, e, de outro lado, as agências marítimas sofrendo uma verdadeira covardia em função de incontáveis, quase que infinitos autos de infração que são a toda hora lavrados automaticamente pelo Siscomex. O caso dos autos, juntamente com outros, inclusive, que serão julgados por Vossas Senhorias hoje, não são diferentes. Versam exatamente sobre essas multas geradas por prestações que são, por informações que são prestadas a destempo no Siscomex, não por culpa ou por dolo das agências marítimas, mas simplesmente porque seu cliente, o transportador internacional, muitas vezes não as fornece. E no caso específico desse recurso, senhores conselheiros, vale observar, inclusive, que a matéria foi muito bem delineada no voto condutor do acórdão recorrido, quando, então, a eminente relatora destaca, num primeiro momento, que ela, fazendo referência, inclusive, né, à relevância das informações, ela destaca que outra situação é a prestação de informação sobre o embarque das mercadorias exportadas, que cabe ao transportador, agente de carga ou qualquer pessoa que, em nome do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos. A prestação dessa informação serve para o fisco conhecer e controlar o fluxo internacional de mercadorias, gerenciar esses dados e verificar eventuais desvios dos caminhos e contrabandos. E mais adiante, ela diz o seguinte, fazendo referência inclusive à legislação que dá suporte, ou, enfim, no entender dela, deu efetivo suporte para a autuação. Ela destaca o parágrafo 1º do artigo 37 do Decreto-Lei 3766 e, por sua vez, aí sim, o efetivo fundamento, o efetivo supedâneo legal para a imposição da multa, a linha E do inciso 4 do artigo 107, também do Decreto-Lei 3766. E vejam, senhores, de todo esse contexto que há muitos anos gira em torno aí das agências marítimas e toda essa discussão de multas por descumprimento dos prazos estabelecidos na IN 800 de 2007, enfim, eu não vou aqui rememorar todo o contexto, Vossas Senhorias já analisaram o relatório também nesse caso, conhecem muito bem outros casos similares, mas o que eu quero dizer é que de todo esse contexto o que se extrai é que existem, de maneira muito restrita, 3 dispositivos na legislação de regência, qual seja o Decreto 3766, que podem eventualmente ter relação com as autuações e, consequentemente, com a propalada covardia que, já disse aqui, vem sendo cometida contra as agências marítimas. O primeiro deles é o artigo 32 do Decreto 3766, que, enfim, ele dá a entender que, em relação ao imposto de importação devido nos termos do Decreto 3766, o representante legal no Brasil do transportador estrangeiro teria uma responsabilidade solidária. Esse é o primeiro dispositivo. Não estamos aqui, vale muito frisar, tratando de imposto. Isso, inclusive, sequer é aventado no acórdão recorrido. Como eu disse, tive cuidado, inclusive, de aqui ler os principais trechos do voto condutor.
fala-se tão somente em multa e, por sua vez, tão somente do segundo dispositivo do decreto 3766, qual seja, o parágrafo 1º do artigo 37. Esse, sim, merece muita atenção. Por quê? O artigo 37, no seu parágrafo 1º, dispõe que o transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo precedente do exterior ou a ele destinado. E aí sim o que interessa, o parágrafo 1º. O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. Muito bem. Notem, o parágrafo 1º do artigo 37, esse sim o dispositivo que deve ser analisado por vossas senhorias ao julgar o recurso especial, ora submetido à apreciação dessa Câmara. Ele trata apenas no que interessa à nossa discussão do agente de carga. Nada diz a respeito do agente marítimo. Muito bem. Mais adiante, o terceiro dispositivo, fechando aí os 3 dispositivos que são importantes para o deslinde da controvérsia posta nesses autos, é o artigo 107, inciso 4, a linha E, do decreto 3766, que diz: aplicam-se ainda as seguintes multas. A multa de R$5.000, a linha E, por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada ou sobre as operações que execute na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada a empresa de transporte internacional, inclusive prestadora de serviço de transporte internacional expresso porta a porta, ou ao agente de carga. Novamente, senhores, nada, absolutamente nada, é dito em relação ao agente marítimo. E o agente marítimo, como se sabe, é importantíssimo que se faça essa diferenciação. O agente de carga ele não atua representando o transportador internacional, desconsolidando carga, consolidando carga, enfim, como se fizesse efetivamente às vezes o transportador internacional. Ele é um mero mandatário. Ele é definido, inclusive, na IN 800 como a pessoa jurídica nacional que representa a empresa de navegação em um ou mais portos do país. E essa distinção, a distinção entre agente de carga e agente marítimo, ela vem sendo acolhida de maneira sistemática pela jurisprudência, não só aqui, desse colhendo do Tribunal Administrativo, mas também a jurisprudência dos tribunais superiores judiciais, tribunais regionais federais, o próprio STJ. Nós trouxemos, enfim, submetemos aí a vossas senhorias os memoriais desse caso. Nos memoriais destacamos 2 precedentes bastante emblemáticos. Eu aqui vou me ater especificamente ao que dispôs, ao conteúdo, na verdade, do que tratou aqui o ministro Benedito Gonçalves, do STJ, no recurso especial 1.865.208 de São Paulo, no qual houve, de fato, essa diferenciação de maneira muito, muito clara entre o que se entendia por agente marítimo e o que se entendia por agente de carga. O STJ, eu não vou aqui cansá-los lendo o precedente, ele foi nós transcrevemos aí nos memoriais, enfim, não há essa necessidade, mas o fato é que, mais uma vez, porque também no TRF da terceira região houve o reconhecimento dessa diferenciação entre agente marítimo e agente de carga, o que o STJ fez foi apenas chancelar esse mesmo entendimento e, portanto, senhores, o que se percebe é que ao longo dos anos, essa covardia que desde muito vem sendo imposta às agências marítimas, finalmente ela vem se desfazendo.
essa injustiça, com o passar dos anos, a própria administração vem reconhecendo que não faz sentido, por exemplo, se a agência marítima não presta determinada informação dentro do prazo, mas retifica antes de qualquer procedimento de fiscalização, não faz sentido que as autuações continuem, razão porque foi publicada recentemente, enfim, já não tão recentemente assim, já tem algum tempo, mas foi publicada a solução de consulta COSIT número 2 de 2016, essa questão das retificações foi resolvida, porém, infelizmente, em situações como o caso dos autos, no qual efetivamente a agência marítima se vê impedida de prestar uma informação por falta de dados do transportador, ela continua sendo submetida a esse tipo de penalidade. Mas o que é importante destacar, senhoras e senhores, é que os agentes marítimos são parceiros da Receita. Sem os agentes marítimos, a Receita não consegue exercer o controle aduaneiro com a precisão e com a qualidade que ela precisa. E sempre foi assim. Os agentes sempre atuaram dessa maneira. E as penalidades, por sua vez, têm que existir, não há a menor dúvida que elas precisam existir para coibir justamente a falta de informação, só que os responsáveis por essas infrações não podem ser os agentes. E aí, se a gente faz uma interpretação da legislação e a gente analisa os dispositivos legais que tratam da imposição dessa multa de maneira muito clara, muito simples, a gente percebe que no parágrafo 1º do artigo 37 fala-se de agente de carga. Na linha E do inciso 4 do artigo 107 fala-se em agente de carga. E agente de carga não pode ser entendido como a mesma coisa que agente marítimo. Com essas considerações, senhoras e senhores, nós estamos confiantes que o recurso especial ele será provido. O recurso paradigma, na verdade o acórdão paradigma, melhor dizendo, ele caminha justamente na linha oposta do acórdão recorrido, ratificando o entendimento que eu aqui expus a vossas senhorias em relação ao que vem acontecendo no judiciário. Portanto, existe de fato entendimento dissonante dentro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e, portanto, esperamos que vossas senhorias, levando em consideração o contexto efetivo que está sendo submetido no bojo do recurso especial, deem provimento a ele para, aí sim, cancelar a autuação e, finalmente, começar a construir uma jurisprudência dentro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que seja justa e em consonância com o que preconiza a legislação que trata da matéria. Eu agradeço a atenção de vossas senhorias. Essa sustentação oral por gravação é muito ruim. Eu aqui externo também o meu desconforto e desejo para todos muita saúde. Muito obrigado. Acabada a sustentação oral, doutora Tatiana poderá proferir o voto. Se quiser resumir, à vontade. Sim, presidente, essa matéria já é conhecida, né? Bom, em relação ao recurso, eu estou conhecendo, da mesma forma do item anterior, e sem delongas, eu aplico aqui o entendimento dado por essa turma, né, por maioria de votos, referido nos acórdons aqui 9303008393, 9303007646, que por expressa determinação legal, o agente marítimo representante do transportador estrangeiro no país é responsável e solidário
com este em relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. Então, esse seria o meu entendimento para negar provimento ao recurso proposto pelo sujeito passivo. Doutor Andrada. Com a relatora. Doutor Luiz. Com a relatora, presidente. Doutor Valcir. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora. Doutora Vanessa. Érica, eu. Doutora Com a Érica. relatora. Doutora Vanessa. Eu abro a divergência, presidente, e vou apresentar declaração de voto também nesse processo. Também voto com a relatora. Então, o resultado é igual ao item anterior. Foi negado provimento ao recurso interposto pelo sujeito passivo por maioria de votos. Vencida a conselheira Vanessa, que fará a declaração de votos. De voto. Esse é o resultado. Doutor Andrada pediu a palavra. Assim, é para tentar agilizar o julgamento. Essa sustentação oral que o contribuinte fez já abrangeu a matéria retificação de despacho de exportação, já apresentado anteriormente. Ele citou até a solução de consulta da COSIT. Então, a matéria que vai ser julgada no próximo processo, que é um pouquinho diferente, tem essa mesma matéria, sujeição passiva, e tem a matéria retificação de despacho de exportação, que o contribuinte já se defendeu nessa última sustentação que foi feita. Assim, é só para deixar claro, não sei se é possível fazer isso. Ok, obrigado. Tá bom, então nesse caso, ratificando o resultado, negado por muito recurso, por maioria de votos, mas se conselheiro de voto. Doutor Andrade, vou verificar aqui seu pleito. Mas ao item 24, de acordo com o relatório, a gente consegue identificar se é idêntico ou não. Posso, presidente? Doutor Rodrigo, posso começar? Pode, com a palavra relatora. Ah, tá. Obrigada. Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra o acórdão 3003.000007 da terceira turma extraordinária da terceira sessão, que por unanimidade de votos negou provimento ao recurso. Consignando a seguinte ementa, né? É devida a multa pelo descumprimento da obrigação de prestar informação sobre veículo, operação realizada ou carga transportada na forma e no prazo estabelecido pela Receita. Em relação à legitimidade passiva, que o recorrente condição de agente de cargo possui legitimidade passiva. Insatisfeito, o sujeito passivo, ele interpôs recurso especial contra o referido acórdão, trazendo, entre outros, que por se tratar de retificação de informações enviadas no prazo, não caberia a multa imposta, sem base legal não pode a Receita impor a recorrente agência marítima a pretendida multa, consubstanciado no artigo 107, inciso 4, a linha E, do Decreto-Lei 3766, em despacho às folhas tais, foi dado seguimento ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo, admitindo a rediscussão quanto às duas matérias: descumprimento da obrigação de prestar informação sobre veículo, na forma e prazo estabelecido, e legitimidade passiva do agente de cargo. Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda, requerendo a inadmissão do recurso e, se conhecida, a negativa de provimento. Então, esse é o relatório. Eu estava verificando aqui, não vi as sustentações orais ainda, mas o link é exatamente o mesmo. O link tem o mesmo endereço. Como o link tem o mesmo endereço, a sustentação oral é idêntica. Não tem como. Então, nós já vimos duas vezes a sustentação oral, vamos considerar como vista essa também, e a doutora Tatiana pode passar ao voto. Perfeito, presidente. Dependendo da análise do recurso especial interposto pelo sujeito passivo, eu entendo que devo conhecê-lo, pois atendidos os requisitos do artigo 67 do RICARF 2015,
que concordo com o exame constante do despacho de admissibilidade. Ora, quanto à primeira matéria, ou seja, descumprimento da obrigação de prestar informações sobre veículos na forma e prazo estabelecido, vê-se que na decisão recorrida restou o entendimento de que é devida a multa pelo fato de haver prestação de informação intempestiva no Siscomex sobre veículos ou operação de carga transportada, na forma e no prazo fixado pela Receita, enquanto no acórdão paradigma apresentado, conforme sintetizado na ementa do julgado, o entendimento foi no sentido de que, no caso de alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes, não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeitos de aplicação da multa estabelecida no artigo 107, inciso 4, a linha E, F do Decreto-Lei 3766, consoante a solução de consulta interna COSIT 2 de 2016. Sendo assim, comprovada a divergência, é de se conhecer essa matéria. Quanto à segunda matéria, qual seja legitimidade passiva, a decisão recorrida entendeu que o recorrente na condição de agente de carga possui legitimidade passiva nos termos previstos na lei, enquanto no acórdão paradigma restou decidido conforme sintetizado na ementa do julgado que é legítimo para figurar no polo passivo agente marítimo, por não se confundir com o transportador ou agente de carga responsáveis pelo cumprimento da obrigação. Em vista do exposto, eu voto por conhecer na íntegra o recurso especial interposto pelo sujeito passivo. Ventiladas tais considerações contra a primeira matéria, qual seja, se no presente caso seria devida a multa prevista no artigo 107, inciso 4, a linha E, Decreto-Lei 3766, importante recordar os fatos, qual seja, de que se trata de retificação de informação de conhecimento eletrônico, que por sua vez havia sido prestada tempestivamente. Considerando os fatos se tratar de retificação de informações enviadas tempestivamente, dependendo-se da íntegra da solução de consulta interna 2 de 2016, entendo que por se tratar de mera retificação é de se aplicar o entendimento exposto nesse ato, que havia consignado a seguinte ementa. Então, eu vou ler aqui a solução de consulta. A multa estabelecida no artigo 107, inciso 4, a linha E e F, Decreto-Lei 3766, com a redação dada pela Lei 10.833, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecido na IN 800. As alterações e retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Para melhor elucidar que a multa não seria aplicável no caso de retificação de informações que, por sua vez, foram enviadas de forma tempestiva, peço licença para transcrever parte da solução de consulta. No que tange às divergências decorrentes da interpretação da norma regulamentadora, extrai o seguinte excerto da consulta formulada. A consulta visa estabelecer, dentre outros pontos, que as retificações e alterações promovidas intempestivamente das informações já prestadas anteriormente nos sistemas não se configuram como prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a multa. Este posicionamento foi adotado após longa discussão dos colegas que trabalharam na minuta que substituiria a IN 800, pois era um dos pontos polêmicos que tinha múltipla interpretação pelo país. Algumas unidades aplicavam a penalidade somente quando da inclusão de nova informação. Outras aplicavam também quando da retificação de informações já prestadas anteriormente. Argumenta-se que a multa é cabível por deixar de prestar informação e que, ainda que a retificação não se configure como denúncia espontânea, o texto legal determina que a penalidade é cabível com o não cumprimento da obrigação, e não com seu cumprimento incorreto, ainda que o prejuízo ao controle aduaneiro ocorra em ambos os casos. Quanto à fundamentação, após trazer o artigo 107, inciso 4, a linha E e F, do Decreto-Lei 37, 66 e N 800, conclui que, assim, depreende-se dos dispositivos transcritos que a multa deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de apresentar na forma e no prazo estabelecido na IN 800 de 07, infere-se ainda da legislação posta o não cabimento da aplicação da referida multa quando da obrigatoriedade de uma informação já prestada anteriormente, em seu prazo específico, a ser alterada ou retificada, como, por exemplo, certificações estabelecidas que podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação do comércio exterior. Ou seja, as alterações ou retificações intempestivas das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo,
não sendo cabível, portanto, a multa aqui tratada. Sendo assim, no presente caso, por se tratar de retificação de informações já prestadas anteriormente, não há que se falar em aplicação da multa em comento. É importante trazer os dizeres dessa consulta, eis que essa conselheira está alterando seu entendimento após reflexão e preocupação dos realizadores da IN 1800 à época. Em vista do exposto, eu voto por dar provimento ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo nessa parte. Quanto à segunda matéria, eu antecipo aqui meu entendimento, apesar de eu achar que está prejudicado, né, mas eu deixei aqui o meu entendimento que se realmente vingar o posicionamento da multa, eu entendo que ele seria, assim, um responsável. Então, por isso que ficou no final que eu voto por dar provimento parcial ao recurso especial. Aí eu peço até a ajuda dos colegas, se essa seria a conclusão, já que eu estou apreciando duas matérias, né? Estou afastando a multa prevista no artigo 107, inciso 4, a linha E, né? Então, nesse sentido. Então, assim, eu peço a ajuda dos colegas se eu teria que apreciar a segunda matéria, eu acho que estaria prejudicado por conta da primeira, né? E aí eu posso ir na linha de realmente dar provimento ao recurso do sujeito passivo, ou eu deixo as duas matérias e eu dou provimento parcial. Obrigada. Acho que é só dar provimento mesmo. Porque a segunda matéria a gente não vai julgar, caso seja vencedora a tese. Então eu posso colocar no meu voto que a segunda matéria estaria prejudicada por considerar a primeira. Sim, mas vamos ver o final da votação, né, como é que fica. Doutor Luiz, pediu a palavra. Microfone. Colegas, eu sempre que coloco meu voto nesse, eu inicio pela matéria principal. Em face do meu voto na principal, eu digo que a segunda, que é acessória, está prejudicada, e aí eu coloco num terceiro parágrafo, caso vencido quanto a matéria principal entra no mérito. É assim que eu faço. E assim, todo o voto da doutora Tatiana estaria correto, porque aí estaria colocando seu entendimento sobre tudo, e no final, estaria votando como a segunda matéria prejudicada. Até porque poderia ficar vencido na primeira, né? Então não pode deixar de trazer. É só isso. Obrigado. Lógico que ela vai ter que adequar o voto. Isso, a gente adequa dependendo do julgamento, mas tem que trazer a segunda matéria sempre. Certo. Mas como é que eu colocaria o resultado no meu acordo? Vamos ver o resultado da votação, né? A primeira matéria já está dado provimento, prejudicada a segunda. Não, depende do resultado da votação aqui. Vamos ver o resultado da votação. Eu vou votar com a senhora. Para ela ver o resultado. Então, doutor Andrada. Presidente, eu tinha levantado a mão antes um pouquinho, e depois desisti, mas era justamente para falar isso. Eu olhei no acordo recorrido, a discussão toda é a aplicação da multa por retificação. A apresentação da informação foi prestada no prazo e houve retificação. E eu estou de acordo com o voto da doutora Tatiana em relação à primeira matéria, em relação às duas matérias, mas eu penso, como o doutor Luiz esclareceu, que ela está prejudicada a segunda matéria, sendo provida a primeira matéria. Isso. Acompanhe a relatora, presidente. Doutor Luiz, já vou. Doutor Luiz? Eu acompanho a relatora. Doutor Valcir? Com a relatora. Doutor Jorge Miro Locke Freire? Com a relatora, presidente. Doutora Érica? Com a relatora. Doutora Vanessa? Acompanha a relatora, presidente. Também acompanha a relatora. Então, como diz o doutor Luiz, doutor Andrada no início, foi dado provimento ao recurso da Fazenda, afastando a multa prevista no artigo 107. Presidente, o recurso é do contribuinte. Como? O recurso é do contribuinte. Ah, tá. Okay. Então, foi dado, por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo, afastando a multa prevista no artigo 107, inciso 4, alíneas E
do Decreto-Lei 3766, com redação dada pela 833 de 29 de dezembro de 2003, restando prejudicada a outra matéria, que é a parte da legitimidade passiva. Ok? Correto, doutor Tatiana, sim? Correto, presidente, obrigada. Então, esse é o voto. A gente tinha combinado de fazer o almoço meio-dia, né? Mas está desde antes do meio-dia nesses votos. Então vamos acabar essa carreirinha de votos, depois a gente sai para o almoço. Pode resumir mesmo. Se falar que é igual, a gente vai passar o resultado. Então, doutor Tatiana, com a palavra. Desculpa, presidente, o item 25, né? O item 25 é idêntico ao item 22, né? Que traz realmente discussão acerca da ilegitimidade passiva do agente marítimo. Então, eu continuo com o meu entendimento, né? Aplico já os precedentes da turma, 9303008393 e o 9303007646, indo no seguinte direcionamento, que por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no país, é responsável solidário com este em relação a exigências de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. Doutor Andrada? Com a relatora, presidente. Doutor Luiz? Com a relatora, presidente. Doutor Garcia? Com a relatora. Doutor Jorge? Com a relatora. Doutora Érica? Com a relatora. Doutora Vanessa? Eu divirjo e vou apresentar a declaração de voto. Então, proclamando o resultado e deixando claro mais uma vez que nós já vimos esse vídeo da sustentação oral, que é o mesmo vídeo foi repassado em outros itens, em outros 2 itens. Então, já visto 2 vezes, por isso não passamos o vídeo nesse processo. E o resultado é o seguinte: negado o provimento do sujeito passivo por maioria de votos, vencida a conselheira Vanessa, que dava provimento ao recurso. A referida conselheira, doutora Vanessa, fará a declaração de voto. Doutora Tatiana, podemos passar ao próximo item, que é o 26, né? Isso, é o item 26, presidente, é o último desse contribuinte. O item 26, ele é idêntico ao item 24, né, que ele tem 2 matérias. Então eu apreciei primeiramente a primeira matéria, que trata da multa, a aplicação da multa na retificação de informações já prestadas. Então eu estou aplicando o entendimento dado pela solução de consulta 2 de 2016, a solução de consulta interna. Então a segunda matéria, ela se encontra prejudicada e estou dando então provimento ao recurso do contribuinte. Doutor Andrada? Com a relatora, presidente. Doutor Luiz? Com a relatora. Doutor Valcir? Com a relatora. Doutor Jorge? Primeira observação, para lembrar a doutora Tatiana de tirar de ementa essa questão que ficou prejudicada. E no mérito acompanha a relatora. Doutora Érica? Com a relatora. Doutora Vanessa? Acompanho a relatora. Então, proferindo o resultado, mais uma vez, a gente já viu a sustentação oral, que é exatamente a mesma, apresentada em outros 2 itens, já vimos 2 vezes, então vamos nos abster de ver novamente para esse processo. E o resultado é dar provimento ao recurso especial do sujeito passivo, por unanimidade de votos, restando prejudicada a votação da matéria legitimidade passiva. Esse é o item 26. Deixa eu ver como é que estamos na pauta. 25, 26. O 27, recorrente Fazenda e recorrida Life Imóveis.
de relatoria do Dr. Jorge Omiro Locke Freire, foi retirado de pauta por solicitação do contribuinte. O item 28 de minha relatoria, recorrente Fazenda Nacional, recorrida livre serviço de navegação. Eu tenho pedido para o 29 de retirada, mas o 28 não. Então, daremos um intervalo para o almoço agora. São 12h30, às 14 horas, 1h30, tranquilo para todo mundo? Mais que tranquilo. Então, retornaremos às 14 horas. Bom almoço. Obrigada. Até mais. Gravação encerrada. Almoço, todos.